Bom, pessoal, nesse vídeo introdutório eu queria contar uma história para vocês, que é como eu perdi dinheiro e muito na bolsa de valores. Durante muitos anos eu busquei alternativas de investimento que me trouxessem ganhos consistentes e com segurança. Quando eu conheci a bolsa de valores, eu entendi que ali poderia ser um caminho factível, apesar da minha pouca idade e também dos riscos conhecidos operando renda variável. E como tem risco, viu? Comprei minhas primeiras ações seguindo conselhos de amigos que trabalhavam comigo em uma corretora de câmbio. Se bem me recordo, era a corretora Souza Barros. Isso tem bastante tempo. Na época, a gente via muito pouco sobre investimentos em renda variável na faculdade. Os cursos eram muito específicos, então eu tomei a decisão de aprender meio que na raça. Tipo, primeiro eu compro e depois eu vejo no que vai dar, né? Eu errei muito. Me recordo que a primeira ação que eu comprei foi da Sadia. Eu não sabia nada, nem sobre o tipo de ações. Falei com a gerente da minha conta e ela liberou meu acesso ao home broker. Vi aquele monte de números e comprei porque estava caindo um bocado. Qual que era a minha ideia? Compro agora e quando subir eu vendo. O que aconteceu? Comprei e no dia seguinte ela subiu, sei lá, uns 5%. Aquilo era sensacional. Só depois que eu fui descobrir que era porque havia boatos de uma fusão com a Perdigão. Aí a ação estava com muita volatilidade. Dei sorte. E aí que mora o perigo. Me recordo que nessa época era uma loucura de IPOs. Eram vários e vários. Bovespa, BMF, Multiplan, Satipel, Agrenco, Redcar, Friboi, OGX, foram todos mais ou menos no mesmo ano. Eu entrei em tudo que era IPO para flipar. E algumas vezes, até que tentei entrar na IPO da Bovespa e fui desclassificado, porque havia flipado em 3 IPOs anteriores. Foi uma regra nova que eles criaram lá na época. Valorizou mais de 50% no primeiro dia. Deixei de ganhar um bom dinheiro. Entre idas e vindas, comecei a estudar estratégias. Ouvi falar de um tal de preço médio. Os que vendiam essa estratégia diziam que nenhuma ação cai para sempre e que em algum momento ela sobe. E eu acreditei nisso. Comecei a fazer na Friboi. A ideia era comprar a cada 5% de queda. Bicho, esse negócio só derretia. E eu não aguentei as perdas, porque só caía e nunca subia. Só ferro. Mas ainda assim eu acreditava que era um predestinado. Conhecia uma tal de FINAM, Fundo de Investimento da Amazônia. Eram cotas de um fundo negociadas a centavos. E a negociação é igual às ações, a mesma coisa. O que eu pensei? Compro a 5 centavos e vendo a 6, e por aí vai. E conforme fosse caindo, mais eu compraria, botando sempre uma ordem de venda 1 centavo acima. Aquilo me parecia ótimo. Eu lembro que na primeira e na segunda deu certo. Comprei 10 centavos e vendi a 11. Depois caiu para 9, eu comprei e botei para vender a 10. Dá-lhe lucro. Aumentei a aposta. Aí começou a saga. Comprei 10 centavos, 9, 8, 7 e nada desse negócio subir. Já tinha passado, sei lá, um ano e meu dinheiro todo represado nesse negócio. Quando bateu 4 centavos, eu pensei, bom, agora eu tô falido. Me recordo que o papel deu um suspiro e foi para 7 centavos. Na hora eu vendi tudo, não perdi tempo. Saí no prejuízo, mas ainda consegui reduzir um pouco as perdas. A última vez que eu vi, se não me engano, estava 10 centavos a cotação. Talvez eu tivesse ficado rico se eu continuasse fazendo essa estratégia, mas eu não tinha estômago para aquilo. Em paralelo, eu tinha ouvido falar sobre o Banco Cruzeiro do Sul. Era um banco que estava sendo investigado por diversas fraudes e a sua ação estava derretendo, sob a ameaça de intervenção do Banco Central. Me lembro que havia um forte rumor que o Santander poderia comprar o banco e assumir a bucha. E que eu pensei, bom, eu compro um dia antes da decisão, porque se o Santander comprar, pronto, ganhei uma grana. Muito simples, né? Fui lá e botei 10 mil. O que aconteceu? Ninguém sabia o tamanho do buraco desse negócio. E o Santander não comprou banco nenhum. No dia seguinte, o Banco Central interviu e os meus 10 mil foram pro limbo. Até hoje está rolando o processo da massa falida, desde 2012. É o fundo do poço. Mas ainda assim eu não me contive. Eu gostava de uma aposta. Dessa vez era com a Tectoy. A ação estava sendo negociada a 1 centavo. Pensei, bom, vou comprar 2 centavos e esperar até o fim da vida. Se algum dia alguma empresa se interessar por ela, pronto, eu fico rico. O que aconteceu? Passaram sei lá quantos anos e nada. Vendi no prejuízo. Se eu tivesse com ela até hoje, talvez estaria rico. Nunca mais vi a cotação dessa empresa. Eu não sei nem se tem capital aberto ainda. Aí, falando de ações com o pessoal do trabalho, a gente resolveu montar um clube de investimento. Tinha eu, que era o peixe pequeno, mais o diretor financeiro, o gerente, CFO e tudo mais. Com esse time era para montar uma carteira vencedora. Todo mês a gente comprava ação, religiosamente. O foco era dividendos. Eram boas ações, mas me recordo de uma ocasião que um dos participantes havia dito que era amigo do CFO da Gafisa e que naquele mês os resultados viriam bons. O que eu pensei? Insider Information. Bora comprar a Gafisa. Resultado. A Gafisa apresentou o maior prejuízo da história. Acho que foi mais de 1 bilhão no trimestre. Ferro de novo.
Bom, o único lado positivo de tudo isso foi a possibilidade de errar muito, comprando ações baseando em achismos e opiniões de terceiros, com pouco a nenhum embasamento. Eu vi a cotação das ações que tinha comprado derreterem, sem ter a menor ideia do que estava acontecendo, afinal as dicas que me davam eram infalíveis. Após alguns tropeços e ganhos, e aí que mora o perigo, porque deu azar de ter ganhos utilizando estratégias pouco ou nada eficazes, resolvi estudar day trade. Afinal, a promessa de ganhos era muito agressiva. Me aprofundando no day trade, comecei pelas figuras de reversão, como o oco invertido, topo duplo, fundo duplo e por aí vai. Análise de candles, passando pelos osciladores, IFR, Trix, estocástico, depois bandas de Bollinger, médias móveis, Fibonacci e tudo mais. É uma infinidade de possibilidades. Não tem um setup que seria infalível. E se depois dos back-in testes algum deles tivesse um resultado positivo, pronto, estava rico. A conclusão que eu cheguei: muitos trades, muita corretagem paga para a corretora, pouco lucro, e o que deveria ser óbvio, mas não foi, é que a análise técnica só funciona quando um grande número de grafistas estão analisando a mesma ação no mesmo minuto com os mesmos indicadores e todos cheguem na mesma conclusão sobre comprar ou vender, e ainda movimentem valores significativos. Somente dessa forma que a cotação toma o rumo esperado. E como na análise técnica existe uma válvula de escape que explica cada prejuízo, os sinais falsos, eu entendi que não teria como cobrar a consistência e segurança dos que prometiam essa facilidade e consistência nos ganhos. Afinal, o único responsável pelo fracasso seria eu. E é uma verdade. No mercado de investimentos, o único responsável pelos ganhos e perdas é sempre a gente mesmo. Não tem essa de terceirizar o prejuízo ou o lucro. Bom, tem um pessoal que consegue ter resultado consistente no day trade. Não foi meu caso. O último estudo que eu li sobre day trade, que foi inclusive encomendado pela CVM, o resultado foi que menos de 1% consegue ter aí algum resultado satisfatório ao longo dos anos. E apesar de não operar mais day trade, ainda assim no e-book que é disponibilizado aqui, o Bolsa Sem Segredo, tem um capítulo dedicado a esse tema, porque eu sei que é muito difícil, mas tem que consiga ter resultados. Pois bem, como o day trade não me trouxe os resultados esperados, fui para outra vertente, o valuation. Debrucei sobre Damodaran, Asaf, Alexandre Pova, muitos modelos e horas de estudo com um nível de complexidade bem alto. Minha ideia era encontrar um modelo simples e eficaz para conseguir retornos significativos ao longo do tempo. Eu só queria comprar uma ação e esperar que o CEO fizesse um bom trabalho ao longo dos anos e colher os frutos sem me preocupar com cotações, crises de crédito, cenário político ou qualquer coisa que nada tivesse a ver com a empresa. O valuation tem um pouco disso, mas nunca foi simples, somente eficaz. Eu queria os dois, algo simples e eficaz. Também outra coisa, sempre que eu fazia o valuation de qualquer empresa que fosse, o resultado era bom. E é meio óbvio, se o dono da empresa faz o valuation do seu negócio, ele não vai dar prejuízo por muito tempo. Em algum momento o número vai ficar azul. Imagina para quem está estudando. A gente dá um jeito do Excel cuspir um número bom. A gente gosta de se enganar. E após mais alguns anos estudando muito, testando várias métricas, cheguei nesses 5 indicadores. Um método simples, eficaz e acessível para todos que querem fazer seu primeiro investimento sem correr riscos desnecessários e com o objetivo de colher frutos no longo prazo. Investir e tocar a vida sem preocupações. Então é isso, eu contei essa história e ainda não expliquei o porquê resolvi transformar esse estudo em um material especial para você, com metodologia e didática. O motivo é esse aqui. Depois de tantos anos, eu vejo que tem muita gente cometendo os mesmos erros que eu cometi no passado. Em pesquisa na base de dados da B3, é assustadora a quantidade de investidores pessoa física que possuem ações de empresas com resultados ruins ou péssimos. Empresas com pele negativa que nunca deram qualquer lucro. São vários exemplos. Esse quadro aí do lado corresponde somente à análise de 30 empresas, das quais fazem parte do estudo que eu fiz e faz parte do curso 5 indicadores para escolher ações vencedoras. São mais de 1.400.000 investidores que estão investindo em empresas com resultados péssimos. E muitos provavelmente estão amargando severos prejuízos. Eu já fiz parte desse time. Meu desejo com esse curso é alcançar sobretudo esse público. Se você quer saber quais são os indicadores? Clica no botão Saiba Mais que eu te conto. Até lá!